Oi. Este é um aviso de que nossa próxima discussão vai incluir muito conteúdo perturbador sobre violência sexual. Quem se sentir sensibilizado por isso deve ficar atento. Agora vamos assistir a um trecho e depois vamos discutir sobre ele. Estou segurando o martelo na minha mão, pressiono e ele me diz para abaixar o martelo. Vi quando a mataram, eles a agarraram e então ouvimos seu grito. Gritos que ela deu para salvar a própria vida. Foi engraçado, era para passá-las de um para o outro. Elas estavam felizes lá. Eu ouvi os gritos, eu ouvi ela gritar. Desfigurando os rostos delas e seus órgãos sexuais, você veria isso várias vezes. Como se quisessem infligir dor da maneira mais cruel possível. Elas redefiniram o mal. Certo, bem, isso foi só um trecho de um relatório enorme que acabou de ser divulgado. Hoje é quarta-feira, 13 de maio. Esse relatório foi divulgado ontem por uma comissão civil em Israel que passou os últimos 2 anos e meio investigando as atrocidades de 7 de outubro, quando o Hamas cometeu um massacre, o pior contra judeus desde o Holocausto. Esse relatório é baseado em milhares de vídeos, áudios, depoimentos de vítimas, reféns e testemunhas, simplesmente milhares. E antes de falarmos sobre isso, eu só quero dizer uma coisa. Pouco antes desse relatório ser divulgado, o New York Times publicou um suposto artigo de opinião de Nicholas Kristof declarando isso. Israel comete atrocidades desse tipo contra prisioneiros palestinos diariamente e todo tipo de crimes sexuais. O artigo dele tem milhares de palavras e inclui libelos de sangue absurdos, como dizer que Israel treina cães para estuprar homens palestinos, algumas mulheres, mas principalmente homens, por meio de sexo anal. Agora, Mark, vamos conversar um minuto sobre o momento do artigo de Christoph e também sobre o que fazemos. Você, eu só gostaria de dizer e lembrar as pessoas. Você não foi apenas embaixadora no Reino Unido, mas também passou muitos anos como conselheira de primeiros ministros, inclusive Netanyahu, e como porta-voz. E quando o massacre de 7 de outubro aconteceu, o primeiro-ministro Netanyahu a convocou para uma espécie de serviço de reserva para atuar como porta-voz, mas também para rebater. Apesar de haver tantas acusações e muitas pessoas no mundo estarem dizendo que nada disso aconteceu, mesmo estando tudo bem documentado. E você passou meses na frente das câmeras falando com a CNN, a BBC, todos os tipos de veículos de notícias que estavam acusando Israel de todo tipo de crime, e você estava lá rebatendo essas acusações? Então fale um pouco sobre isso agora. Então eu voltei a trabalhar para o primeiro-ministro, acho que foi no dia seguinte. Então foi em 8 ou 9 de outubro de 23, como você disse, fiquei lá por alguns meses. Foi aí que nós realmente nos conhecemos pela primeira vez, porque você também estava trabalhando no gabinete do primeiro-ministro naquela época. E olha, foi um período difícil porque o país estava em choque. E a compreensão da calamidade ou da tragédia do que tinha acontecido conosco não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu de forma gradual, à medida que fomos entendendo cada vez mais o que o Hamas fez com o nosso povo, com israelenses e outros no dia 7 de outubro, e depois o que acontecia com os reféns mantidos nas masmorras de Gaza, presos em túneis e abusados. Mas eu quero dizer algo aqui. Muitas das informações que tínhamos na época sobre os crimes do Hamas vinham do próprio Hamas. É verdade que havia câmeras de segurança, câmeras de trânsito e assim por diante que registraram muita da violência, mas a maioria das cenas mais brutais, incluindo violência sexual, veio das câmeras do Hamas porque eles filmaram o que fizeram. E aqui eu acho que aprendemos algo sobre o Hamas e sobre a violência jihadista em si. Porque, veja, ao longo dos últimos 100 anos, ao longo do último século, vimos muitos líderes cruéis e brutais.
seja falando de Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia ou Mao na China. Assassinos em massa, sim, pessoas responsáveis por milhões de mortes. Mas eles sempre tentam manter suas atrocidades em segredo, certo? Himmler fez um famoso discurso para a SS dizendo que é bom exterminar todos os judeus, mas que isso nunca deve ser comentado. Do ponto de vista dele, estamos prestando um grande serviço à humanidade e à Europa exterminando todos os judeus, mas isso deve ser mantido em segredo. E se você acusasse a Rússia de Stalin e os gulags de fazerem coisas terríveis, você era acusado de ser antissoviético, contra a classe trabalhadora, sim, contra-revolucionário. Em outras palavras, eles sempre negavam as acusações. E aqui estava o Hamas exibindo em tempo real, quase ao vivo em diferentes redes sociais, seus massacres, suas decapitações, seus estupros. E muitas das informações que temos, obviamente, são do que acabamos de ver agora, que é o testemunho das pessoas que foram vítimas da violência do Hamas, sim, e das atrocidades do Hamas, que sobreviveram para contar, o que provavelmente é uma minoria das pessoas envolvidas. Sim, uma pequena minoria das pessoas envolvidas na violência do Hamas. Mas o fato de o Hamas ter divulgado isso com orgulho, de não sentir necessidade de esconder, eles estavam, na verdade, promovendo suas atrocidades. E isso é algo que realmente não tínhamos visto antes. E do que se trata tudo isso? E o que isso nos diz sobre a natureza do Hamas e da violência jihadista em geral? Então, o que é interessante sobre isso, você está absolutamente certa. E isso nos leva a uma discussão muito importante que tem acontecido em Israel desde 7 de outubro. Pouco depois, não sei, dentro de uma semana após as atrocidades, o gabinete do primeiro-ministro reuniu todas as filmagens que o Hamas divulgou. Não só, como você disse, câmeras de segurança no sul de Israel. Essas são imagens do Hamas se gabando do que estavam fazendo e criaram um vídeo. Acho que são 47 minutos, se não me engano, para mostrar ao mundo. Mas uma decisão foi tomada e você participou das reuniões em que essa decisão foi tomada. De não divulgar amplamente esse vídeo horrível, porque nele você vê algo inacreditável. Você vê mulheres cujas pernas foram abertas tão violentamente que se quebraram, seus quadris foram quebrados e elas foram deixadas para morrer. Eles tinham homens cujos pênis foram cortados, tinham bebês queimados e famílias torturadas na frente das crianças e crianças na frente dos pais. Era simplesmente nojento, ou melhor, essa palavra nem descreve o que era, mas enfim, o ponto é que esse vídeo de 47 minutos não mostrava todas as atrocidades, mas era, digamos, para dar uma boa ideia do que eles estavam se gabando. E isso foi decidido principalmente para proteger as famílias dessas vítimas. Havia 2 tipos de vítimas aqui. Havia mulheres e homens mortos. Aliás, homens também foram sexualmente violentados, mulheres e homens que estavam mortos, que foram assassinados depois de serem torturados. Havia mulheres e homens que sobreviveram a isso, que ainda estavam vivos. E então havia corpos. Havia até corpos levados para Gaza, além de israelenses vivos e outros cidadãos estrangeiros levados para lá. E também há imagens disso. Então, por exemplo, sabemos sobre Hirsch Goldberg Polin, que foi visto na traseira de uma caminhonete. O braço dele tinha sido arrancado e ele foi levado, como refém para Gaza. E, aliás, os habitantes de Gaza estavam todos comemorando, rindo e zombando dessas pessoas pobres e inocentes, muitas delas muito jovens e algumas também muito, muito idosas. Foi decidido que muitas famílias não queriam que seus entes queridos fossem mostrados daquele jeito em vídeo, o que é compreensível. E o segundo motivo, talvez igualmente importante, era que um vídeo assim, se fosse amplamente divulgado, poderia se transformar em algum tipo de pornografia snuff. Tipo, sabe, pessoas que sentem prazer assistindo violência, especialmente contra judeus, você pode dizer isso. Foi decidido que esse vídeo seria mostrado para grupos selecionados de embaixadores e representantes da mídia. Certamente não todos os jornalistas, apenas alguns jornalistas. E o mesmo, levar esse vídeo também para os Estados Unidos e Europa e mostrá-lo para pessoas selecionadas. Por que trouxe isso à tona?
Porque enquanto estávamos sendo muito cuidadosos com a sensibilidade das famílias e tudo isso, a máquina de propaganda antissemita já estava em ação, negando que qualquer uma dessas coisas aconteceu. E pior, voltando à ideia de que tudo é culpa de Israel, que estaria matando e deixando palestinos morrerem de fome. Então, como diz o famoso ditado, quando uma mentira já deu a volta ao mundo, ou quando uma mentira se espalha pelo mundo. O mundo acredita na mentira antes da verdade se manifestar. Então, agora a pergunta é: nós nos arrependemos de não termos nos adiantado e assumido o controle disso para mostrar ao mundo essas atrocidades? E agora o que temos é Nick Kristof, do New York Times, nos acusando de todo tipo de mentira. Aliás, mesmo que você não soubesse o resto das mentiras, já deveria saber que é impossível treinar cachorros para sodomizar prisioneiros, tá? É impossível. E, aliás, todos os treinadores de cães dizem isso e tudo mais. Quem diz isso, assim como o restante do que ele escreveu, também é nojento. O que quero dizer é que nos últimos 2 anos e meio, o antissemitismo explodiu. Muitos dizem que Israel tem um péssimo trabalho de relações públicas, mas eu não concordo. Eu acho que assessoria de imprensa não é, você não pode combater o nazismo com assessoria de imprensa. Mas essa questão dos estupros e das coisas gráficas e horríveis que você vê naquele vídeo, houve uma deputada do Knesset que foi uma heroína em 7 de outubro. Aliás, ele estava de folga, era um feriado naquele fim de semana, e ele saiu correndo de casa e matou terroristas. Ele foi um herói incrível, Almog Cohen, esse é o nome dele. E ele saiu de assistir aquele vídeo e vomitou e desmaiou. Então eu entendo por que não queremos isso. Mas eu quero saber, você acha que isso foi um erro? Então eu vou responder isso, mas quero lidar com algumas das outras coisas que você mencionou. Primeiro de tudo, o fato de que quando os reféns foram levados para Gaza, muitos deles estavam feridos, muitos deles sangrando. Vimos os habitantes de Gaza comemorando nas ruas, certo? Eu acho que isso só mostrou o nível de ódio que existe contra israelenses e civis israelenses nesse caso. E eu acho que muita gente tinha ilusões, sim. Houve uma coletiva de imprensa famosa quando o presidente Trump se encontrou com um grupo de reféns que tinham sido libertados. E ele perguntou a eles se havia algum habitante de Gaza que, você sabe, sempre existem aquelas histórias sobre pessoas escondidas durante o Holocausto e uma mulher cristã não judia que traz comida para elas secretamente nesse contexto. E ele meio que perguntou se havia algum exemplo disso, tipo em Gaza, e nenhum refém conseguiu falar sobre alguém que os tratou bem, que deu um tratamento melhor ou algo assim. Então isso é apenas parte da realidade com a qual temos que conviver, certo? Agora, sobre o filme que você mencionou, ele foi feito principalmente a partir das próprias fontes do Hamas, certo? Depois, parte da liderança do Hamas admitiu que talvez tenha sido um erro divulgar isso, mas não conseguiram remover o que já haviam publicado. Eu vi esse filme muitas vezes. Eu não vomitei, mas não foi fácil. No início, recebíamos várias missões de solidariedade em Israel, vindas de presidentes, primeiros ministros e ministros das relações exteriores. E o primeiro-ministro Netanyahu tomou a decisão de garantir que todos eles assistissem ao filme. Talvez não fossem os 47 minutos completos, mas foi o suficiente. E eu tenho que te dizer, você não pode fazer um estrangeiro assistir e não sentar lá com ele. Então, eu vi esse filme muitas vezes, porque sempre que um ministro das relações exteriores da Tchequia, da França ou o líder da Itália, todos eles, Netanyahu estava lá vendo o filme e como parte da equipe dele também assisti. Não é fácil. Não é nada fácil. Assistindo pela segunda ou terceira vez, você não fica imune. Continua sendo difícil. Como você viu essas autoridades? Lembro de uma reunião com esse Novo que você. Estava. Eu vi uma reunião com uma delegação tcheca e algumas pessoas na sala do lado tcheco começaram a chorar. É muito difícil de ver. E nós, sabe, então a decisão foi tomada de que se podemos mostrar isso para as pessoas em Israel, podemos mostrar no exterior também. Como você disse, decidiu-se permitir seletivamente que o filme fosse exibido no exterior para mostrar o que Israel enfrenta, certo? E o tipo de crime, sabe, o que nós sofremos e o que o Hamas realmente representa, certo? Decidiu-se não colocá-lo no YouTube para que todos vissem. Vi Netanyahu nas Nações Unidas, mas foi ano passado ou retrasado que ele realmente...
disponibilizou com um código de acesso para as pessoas assistirem. Não sei se era o filme completo ou só parte, mas foi isso. Mas o pensamento era, certo ou errado, o pensamento era, como você disse corretamente, o pensamento era: você banaliza isso simplesmente colocando à disposição de todos? E outra resposta é que você, na verdade, só convence os que odeiam Israel porque eles simplesmente dizem que é tudo IA, que é tudo falso, como as pessoas dizem quando são confrontadas com evidências. Então, será que realmente muda o jogo colocar isso à disposição de todos? E o terceiro ponto que você mencionou brevemente, mas que merece mais atenção, é toda a questão das famílias das vítimas. Se sua filha foi estuprada, você gostaria que a foto dela fosse exposta publicamente? E se, digamos, a família dela foi destruída e você é a avó e há uma foto de um dos seus netos em uma situação muito sangrenta, você realmente quer que isso seja divulgado? E eu me lembro, no primeiro dia da guerra, em 7 de outubro, de ter visto algo na TV israelense sobre uma mulher, uma jovem israelense que estava fugindo de 3 ou 4 desses terroristas estupradores que a perseguiam e ela estava lutando. E eu pensei que isso era, na verdade, os israelenses revidando contra essas atrocidades terríveis. Isso foi tirado do ar, provavelmente a pedido da família. É importante considerar as famílias. Mas para responder à sua pergunta, acho que havia argumentos dos dois lados sobre se deveríamos ou não simplesmente divulgar o vídeo. Há argumentos que podem ser feitos a favor e há argumentos que podem ser feitos contra. Eu, talvez por ser cínico, não acho que se tivéssemos feito isso, teria mudado o jogo. Pessoas que consideram Israel terrível acreditam que Israel mente e que judeus controlam as redes sociais. Gostaria que controlássemos, mas não controlamos. Tudo isso é invenção, foi tudo feito por IA. Então, mais uma vez, não tenho certeza de que, se a decisão tivesse sido tomada de divulgar tudo isso em tempo real, teria sido o tipo de coisa que mudaria a narrativa global. Acho que se você olhar para o ódio contra Israel em todo o Ocidente e como isso está crescendo de repente, sim, ódio contra judeus, ódio contra Israel. Acho que tem mais a ver com o que está acontecendo no Ocidente do que com qualquer coisa que esteja acontecendo aqui no nosso país. E tem mais a ver conosco como judeus do que com o que fazemos como povo. Ah, não poderia concordar mais, mas especialmente o que mais me chocou foi, se não me engano, que quero dizer, além de você disse que estávamos traumatizados. É difícil reviver isso, é um pouco como dar à luz. Quero dizer, me desculpe por colocar isso na mesma frase, mas, sabe, uma das coisas que as mulheres que dão à luz sempre dizem, inclusive eu mesma, é que você pensa assim: isso é tão doloroso e eu nunca vou esquecer. E no próximo bebê você esquece e diz: ai meu Deus. Ahm, então, eu não consigo sentir a mesma dor no estômago que senti em 7 de outubro e em 8 de outubro. Agora é mais intelectual. No entanto, eu me lembro de ter ficado totalmente chocada com o antissemitismo que foi desencadeado como resultado das atrocidades. Então, ao invés de haver empatia ou qualquer tipo de simpatia pelos judeus em Israel, aconteceu o oposto. Aconteceu o oposto. Agora, eu não deveria ter ficado chocada com isso, porque de alguma forma essas atrocidades jihadistas deram permissão ao antissemitismo ocidental adormecido tanto na esquerda quanto na direita. Isso começou a aparecer e está ficando cada vez pior, de certa forma, porque os campi em todo o Ocidente têm suásticas neles. Agora vemos a extrema-direita. Ainda é mais presente na esquerda, pode-se dizer, mas também na direita nós sabemos de Tucker Carlson e você sabe da legitimação de calúnias de sangue e do antissemitismo escancarado. Não menciono o antissemitismo de forma leviana. Eu não acho que tudo seja antissemitismo, mas definitivamente coisas como nós treinamos cães para sodomizar prisioneiros é o mesmo que nós controlamos todos os bancos. Você falou que queria que controlássemos as redes sociais. Seria ótimo. Se eu controlasse um banco, talvez não tivesse cheque especial. Mas a parte realmente triste é que, e a gente sabe disso, a mídia israelense de esquerda, não ajuda. Na verdade, ela atrapalha, porque grande parte dela está tão ocupada tentando derrubar o Netanyahu que acaba sendo muito autocrítica. Sim, nós cometemos atrocidades. Aí os inimigos falam, viu? Até israelenses dizem isso. Enfim, o que quero dizer agora é que, não sei, não podemos voltar atrás nos últimos 2 anos e meio,
Mas o fato de o New York Times ter publicado esse lixo, agora já vimos o New York Times publicar lixo e lixo anti-Israel o tempo todo, e isso foi muito antes de 7 de outubro, mas esse é um caso à parte, já que Nicholas Kristof é um vencedor do prêmio Pulitzer. Não estamos falando de qualquer um. Além disso, no conselho editorial do New York Times poderia ter escolhido não só colocar isso nas páginas de opinião, mas também arquivar e decidir não publicar. Este jornal faz checagem de fatos. Esquece isso, tá? O que digo agora é: conheço pessoas que dizem, as mesmas que falaram, não ligamos, esqueça as famílias, precisamos divulgar esse vídeo. Algumas dessas mesmas pessoas disseram que o nosso erro no nosso esforço de relações públicas, e isso foi algo com que você estava muito ocupada lidando nos meses após 7 de outubro, que o nosso erro foi esse. Estamos enfrentando os jihadistas e o antissemitismo mundialmente, quero dizer, de forma retórica e ideológica. E eles não têm problema nenhum em mentir, ONGs de esquerda, jihadistas radicais, seja quem for. Houve toda uma campanha e, por estarmos ocupadas dizendo a verdade, não damos conta. Estamos sempre correndo atrás. E um ótimo exemplo é sempre que alguém nos acusava, ou quando o Hamas dizia que atacamos um hospital em Gaza com mísseis, ou algo assim, e você teria que se levantar para ver o que fez, mas acabou de matar várias pessoas em um hospital. Você tinha que dizer isso, e o mesmo fazia as FDI, o exército israelense, dizendo: We're, nós nunca atacamos civis. E se isso aconteceu, estamos investigando. E se aconteceu, e o porta-voz das FDI diria: pedimos desculpas. Se aconteceu, foi um erro. Ok, agora eu conheço muitas pessoas que disseram que essa não é a forma de combater as mentiras contra você. Você está tão ocupada dizendo a verdade. Espere, vamos investigar. Quando você termina a investigação, já não importa mais. Já se espalhou por todo lado. E as alegações de genocídio, fome em Gaza, não importa quantas vezes você prove com fatos que isso não é verdade. Então, eu realmente não tenho uma resposta para isso. Mas, você teria ido na CNN e simplesmente mentido, dizendo: não, isso não é verdade. Nós não fizemos isso. A resposta é: eu não mentiria, mas você deve falar a verdade. Diga: isso está sendo investigado, mas posso afirmar que Israel não ataca hospitais. Isso é verdade. Ou você diz: Israel não ataca civis inocentes. É interessante porque, como houve aquele incidente no início da guerra contra o Irã, em que os americanos aparentemente atingiram acidentalmente uma escola infantil. Lembre-se, o New York Times também fez um grande alarde sobre isso. E os americanos adotaram uma posição muito rígida, certo? Como você pode repetir isso? Isso não foi confirmado. E não tenho certeza se isso ajudou os americanos, entende? Então, é como se, não importa o que você faça, provavelmente você não vai ganhar. É assim que as coisas são. Acho que é importante dizer a verdade. E a verdade é, certo? Sabe, se você dispara 1000 foguetes contra Gaza para matar terroristas palestinos, certo? Um deles erra o alvo, e é nisso que a mídia vai focar. Essa é a verdade. Essa é a natureza da guerra. Eu me pergunto, porém, com sua permissão, você falou sobre o aumento do antissemitismo desde 7 de outubro de 23. E é importante destacar um ponto aqui. Se você ouvir a opinião politicamente correta no exterior, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Europa, eles dizem: bem, claro, esse antissemitismo não é justificado. Eles vão dizer. Mas dirão, é uma resposta às ações de Israel. É injustificada, mas ocorre por causa do que Israel faz em Gaza, no Líbano, etc. Eles entendem justamente o oposto. Eles entendem tudo errado. Houve um aumento do antissemitismo no mundo todo depois que Hitler chegou ao poder na Alemanha. Essa é a verdade. Por toda a Europa, por toda a América, depois de 1933, depois que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, isso deu um impulso e energia aos antissemitas em todo o planeta. Você vê isso crescer da França à Polônia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. O antissemitismo aumenta porque os antissemitas se alimentam mutuamente. Quando um tem sucesso, todos se animam. Acredito que essa seja a explicação correta para o aumento do antissemitismo no mundo, tanto o jihadista quanto o da extrema-direita e extrema-esquerda. Se o antissemitismo é visto como algo que está tendo sucesso, então surgem imitadores. E uma das razões pelas quais o nazismo foi desacreditado é porque ele perdeu, foi derrotado militarmente.
Quando Hitler estava no poder na década de 1930 e havia apenas antissemitismo na Alemanha e eles ainda não tinham sido derrotados, mais uma vez isso só inspirou antissemitas ao redor do planeta. E um último ponto que acho importante dizer, e acho que já mencionamos isso no nosso podcast no passado, mas merece ser repetido: existe um mito conveniente. E esse mito é que todos os antissemitas são incultos, sem educação, grosseiros, desleixados, certo? Eles são todos um bando de skinheads analfabetos com tatuagens. Eu não sei, talvez existam alguns skinheads muito inteligentes com tatuagens, sim, mas esse é o estereótipo. Se tivessem melhor educação e compreendessem melhor os judeus, não seriam antissemitas. E a verdade é que isso é uma completa besteira, é um mito. É um mito conveniente porque, se você acredita nisso, basta um pouco de educação e gentileza para não haver antissemitismo, certo? A verdade é que, e o New York Times, e esse artigo é um exemplo disso, algumas das pessoas mais educadas e cultas também podem ser antissemitas. Wagner, goste dele ou não, mas ninguém nega que a contribuição de Wagner para a música é enorme. Um homem de grande importância para a cultura ocidental antissemita. Voltaire, o pai do iluminismo francês, extremamente importante para o desenvolvimento intelectual do Ocidente. Antissemita. Dostoiévski, literatura russa, antissemita. Até Shakespeare gera debate. Em O Mercador de Veneza, ele reflete os estereótipos da época ou seus próprios ódios e preconceitos? Provavelmente um pouco dos dois, certo? Na verdade, essa ideia de que pessoas inteligentes e educadas não podem ser antissemitas. Então, com o New York Times, você pode ter um prêmio Pulitzer e ainda ser antissemita. Você pode ter um doutorado na Universidade Columbia e ainda ser antissemita. Você pode criar ótimas peças e programas de TV e, sabe, também pode ser antissemita. Não é só que pode ser. Hoje em dia, os acadêmicos já são suspeitos, tenho que dizer. Certamente anti-Israel, mas dizem que não é antissemitismo e assim por diante. Mas eu só quero fazer, antes de terminarmos nosso podcast, como temos feito, com um pequeno resumo da política israelense, eu só quero fazer mais um comentário sobre a violência sexual. O motivo pelo qual eu não quis citar o texto repugnante do Christoph é, você sabe, por razões óbvias, mas ele foi extremamente explícito. E os detalhes ali sobre o que os guardas prisionais e também colonos anônimos estão fazendo, andando por aí, sodomizando e estuprando. E é inacreditável, ok, amarrando os órgãos genitais das pessoas. Sendo que isso realmente aconteceu em 7 de outubro, e não só isso, aliás. E Christoph diz, bem, sim, aconteceu em 7 de outubro, mas em Israel isso acontece todos os dias, ok? Isso é uma mentira tão grande que nem precisaria ser investigada. Posso te perguntar, Não comentamos isso aqui, mas se buscar fontes do Hamas ou que o apoiam, ouvirá tudo isso. bem, esse é o problema. Eles são pagos para isso e tudo mais. Só quero relembrar um estudo. Foi uma tese de doutorado feita, acredito que há cerca de 40 anos, quase 50 anos, por uma mulher acho que foi na Universidade Hebraica. E podemos verificar isso. Quem escreveu uma tese? Dizendo que o fato de soldados israelenses não estupraram mulheres palestinas é porque eles são racistas, que os soldados israelenses são tão racistas que nem se dão ao trabalho. Eles nem sequer se dignam a estuprar mulheres palestinas. E então esse negócio de mencionar o estupro como uma forma de atacar os soldados israelenses, Mesmo quando não estupramos. mesmo quando não as estupramos, isso se torna e, sabe, o ponto final é que não se trata apenas de atrocidades sexuais que foram cometidas e das quais se gabaram. É que isso foi usado como uma arma de guerra, que a violência sexual se tornou uma arma de guerra em todo esse conflito. Já foi assim no passado. Sempre ouvimos histórias em todas as guerras, há soldados individuais que podem estuprar ou saquear. Isso ocorre em tempos de guerra. E a única questão é se o seu exército, o exército em questão, leva esses soldados à corte marcial, os manda para a prisão, seja lá o que for, como eles são tratados. Agora, enquanto os combatentes do Hamas são tratados como heróis quando cometem estupro, sodomizam e decepam genitais. Eles divulgaram e nem esconderam, estão felizes. Então, o ponto é importante enfatizar isso. E também é importante destacar que esse é um movimento apoiado pelo Irã, um movimento jihadista apoiado pelo Irã. E o Hezbollah
Dizem ser ainda pior do que o Hamas. E se tivesse invadido Israel cruzando a fronteira pelo norte, da mesma forma que o Hamas fez no sul, teríamos visto tipos de violência sexual igualmente graves ou até piores, pode-se dizer. Posso falar algo antes de seguirmos? Sim. Mais uma coisa, saiu uma matéria na imprensa britânica faz umas 2, 3 semanas em que investigaram Gaza. E eles fizeram toda uma reportagem dizendo que o Hamas estava distribuindo ajuda e usando essa distribuição como forma de obter favores sexuais e chantagear mulheres. Se quiser ajuda para sua família, traga sua filha, ou dormirei com essa jovem casada se ela quiser comida para os filhos. E claro, isso é uma arma usada pelo Hamas como parte do terror que impõe à própria população. E adivinha quem não publicou nada sobre o Hamas abusando de mulheres em Gaza? O New York Times. Então, sim, agora escuta, nesse tom horrível, sabe? É desagradável falar sobre essas coisas, mas isso não vai desaparecer. Nesse tom horrível, vamos falar sobre outra coisa. Eu não diria necessariamente que é animador falar sobre política israelense. Mas vamos lá, tudo bem, vamos falar sobre isso. E também prometemos aos nossos espectadores e ouvintes que sempre passaríamos os últimos 3, 4 minutos do programa dando uma atualização, porque estamos chegando perto disso. É isso que estou dizendo, exatamente. Então, a grande notícia desta semana na política israelense é que os partidos ultra-ortodoxos, ou um deles em particular, disseram que vão antecipar as eleições. Estamos saindo da coalizão. E Netanyahu não cumpriu sua promessa sobre a lei do alistamento, que teria isentado muitos dos rapazes da Yeshivá que estudam o dia todo e não vão para o exército. E as eleições serão antes do previsto. Poderiam ser em outubro, mas agora parecem marcadas para setembro. Antes de tudo, só preciso bocejar, porque, sinceramente, ter eleições em setembro ou outubro não faz muita diferença. Para nossos telespectadores e ouvintes americanos, vocês já estão acostumados com eleições na primeira terça-feira de novembro a cada 2 anos, certo? Em Israel, como em outras democracias parlamentares, 4 anos, não. 2 anos para as eleições de meio de mandato. Ah, eleições de meio de mandato, é. Em democracias parlamentares como Austrália, Grã-Bretanha, Canadá e Israel, as eleições ocorrem quando o parlamento decide, dentro de um prazo limite. Eles precisam realizá-las até determinado prazo. E, historicamente, quase todos os governos israelenses terminam antes do fim do mandato completo, porque todos os governos israelenses são governos de coalizão. E à medida que você se aproxima da data da eleição, os diferentes partidos da coalizão querem se diferenciar uns dos outros. E por isso, geralmente, os governos caem antes do previsto. Apesar dos acontecimentos, este será um dos governos mais longos da história de Israel. Sim. Com a reforma judicial, o 7 de outubro e todas as crises têm sido uma coalizão duradoura. Eu me recuso a me empolgar com isso, não só porque talvez só adiante as eleições, talvez um mês, mas acho que de muitas maneiras isso serve aos dois lados. Porque a base do Netanyahu são israelenses comuns que servem no exército e eles não ficam muito felizes com concessões aos ultra-ortodoxos, que você sabe, os jovens deles não vão para o exército. Acho que os ultra-ortodoxos dizem estar bravos com Netanyahu por não atender seus desejos e afirmam lutar pelos jovens das yeshivas, o que é bom para eles. Então, antecipar as eleições, na verdade, pode ser uma situação em que os dois lados saem ganhando. Deixe-me só ajustar o que você disse, não porque esteja errado, mas porque eu vejo de uma forma diferente. O projeto de lei está sendo chamado pelos opositores, pela oposição, de projeto de lei para fugir do serviço militar. Agora, depende de como você olha para isso, porque esse projeto de lei, na verdade, aumenta nos próximos 5 anos o alistamento de jovens ultra-ortodoxos, aqueles que não estão estudando na yeshivá ou que precisam ir para o exército. O projeto de lei foi um compromisso para ampliar o serviço militar e permitir que estudantes continuem, não sendo uma forma de evitar o alistamento. Não acho que ele deixou de dar o que queriam. Agora todos podem evitar o alistamento. Isso seria um compromisso para tentar, digamos, promover uma mudança de base na sociedade israelense, de modo que os jovens Hared não sintam vergonha. Não é uma vergonha nos bairros deles servir ao exército, etc. E então, se isso não for aprovado, sabe, como eu disse, há muitas pessoas que querem que esse projeto de lei seja aprovado, que não acreditam em fugir do serviço militar. Eles acham que isso vai ajudar a aumentar o recrutamento. É justo dizer: Sou uma dessas pessoas. Se o governo israelense obrigasse todos os ultra-ortodoxos a irem para o exército de repente, haveria conflito interno e menos pessoas servindo. e nós vimos um aumento nisso. Isso mesmo.
Então eu acredito em fazer isso de baixo para cima, devagar e gradualmente. Mas tudo bem, existe essa luta. Quero destacar outro ponto para quem não conhece bem o sistema parlamentar. A ironia é que se, quando a eleição acontecer e não houver uma coalizão e houver negociações, e se houver algum tipo de impasse onde nenhum dos lados consegue formar uma coalizão, o primeiro-ministro Netanyahu continua como primeiro-ministro interino até que um governo seja formado. E por que eu digo ironicamente? Porque a tentativa de tirá-lo do poder é constante. Ou ele vence, ou seja, não ele, mas o partido dele consegue o maior número de cadeiras e ele consegue formar uma coalizão, então ele é o primeiro-ministro. Ou se houver uma vitória clara da oposição, onde ela consiga formar uma coalizão. Então, nesses casos, está tudo definido. Mas em um caso em que não está tudo definido e ainda estão acontecendo negociações. Então, o que temos aqui é uma situação em que o primeiro-ministro Netanyahu continuará sendo primeiro-ministro até que uma coalizão seja formada. Se for sua coalizão, ele segue como primeiro-ministro por mais anos. E se não for a coalizão dele, quero dizer, se nenhum dos lados conseguir, ele também continua como primeiro-ministro por um bom tempo, já que vimos quanto tempo levou alguns anos atrás. Houveram várias rodadas de eleições. Então, todas aquelas pessoas que pensam: ah, ok, chegou a hora de nos livrarmos do Netanyahu, não tão rápido assim. Então vou terminar com um último ponto. Um dos líderes dos ultra-ortodoxos divulgou uma declaração dizendo que está bravo com Netanyahu e que a nossa aliança com o Likud acabou. Likud, ou seja, Netanyahu, sim. Claro. E eu sorri um pouco porque digamos que haja uma eleição e nenhum dos lados consiga a maioria, certo? Os ultra-ortodoxos podem se aliar ao centro-esquerda, que tem sido mais radical ao afirmar que todos devem ir para o exército amanhã e rejeitam qualquer compromisso. E como eu disse há pouco, acho que o compromisso é a única maneira de realmente obter resultados. Senão eles se fecham e você não consegue nada dos ultra-ortodoxos no exército, quero mais deles lá. Estava pensando, e encerro com essa observação para fazer uma pergunta. Todas essas pessoas que querem tirar Netanyahu do poder, certo, estariam dispostas a dar aos ultra-ortodoxos exatamente o que eles querem para ter maioria no Knesset e assim se livrar do Netanyahu? Isso significa que teriam que engolir tudo que disseram nos últimos 2 anos e voltar atrás. E eu acho, porque sou cínico, que eles realmente podem fazer isso. Bem, isso já aconteceu. Já aconteceu no passado, quando o grupo Pró-Paz disse: tudo bem, é mais importante um Estado palestino do que qualquer uma dessas coisas, então vamos ceder. Na verdade, o pai do Lapid, Tommy Lapid, o falecido Tommy Lapid, era exatamente esse centrista, o que você chama de centrista. E ele fez exatamente isso. De repente ele disse: ah, esquece. Toda a plataforma dele era baseada nisso. E ele simplesmente desistiu disso num piscar de olhos. Mas olha, vou dizer uma coisa, eu não sei se isso vai acontecer. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa. Se houver um impasse, a esquerda vai se aliar aos partidos árabes o máximo que puder. E se for assim, e se eles dizem que todo mundo tem que ser recrutado, interessante, eles não dizem isso sobre os cidadãos árabes de Israel. Há muita hipocrisia neste país, nós sabemos disso. Acho que a maior parte vem da esquerda. Você pode discordar, mas essa é minha opinião. E especialmente nessas questões eu também acredito, e não é baseado em pesquisas, porque normalmente eu não acredito em pesquisas, e ainda é muito cedo. Eu acredito que a direita vai ter a maioria. E vamos ver. Claro, eu posso estar totalmente errada, e eu vou admitir que estou errada quando a eleição acontecer. Então eu vou responder com 2 frases e vou dizer, Ruth, você diz que as pessoas, os políticos da esquerda são hipócritas. E eu vou dizer que todos os políticos, para servir às suas agendas, às vezes distorcem a verdade e são muito flexíveis com suas posições. Ok, entendi o seu ponto. Com certeza. Seguimos essa conversa na próxima semana. Exatamente. E quem sabe na próxima semana talvez a gente tenha que voltar a falar sobre o Irã e o presidente Trump. Estou ansioso por isso. Eu também.